E aí, pessoal, tudo bem? Canal Assunto para Boteco aqui. Já pararam para pensar em como seria viver num lugar onde a simples ideia de sair na rua é um ato de coragem? Em 2025, o mundo continua sendo um lugar complexo, cheio de contrastes. Enquanto a gente se preocupa com as contas do mês ou com o trânsito, existem milhões de pessoas vivendo em zonas de conflito extremo, onde a instabilidade é a única certeza. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada um tanto quanto tensa, mas extremamente necessária para entender quais são os 10 países considerados os mais perigosos do mundo para se viver no próximo ano. Essa lista, baseada em dados de institutos globais de paz e segurança, pode te surpreender. Alguns nomes são, infelizmente já esperados, figurinhas carimbadas em noticiários sobre guerras e crises humanitárias. Mas outros podem te chocar, países que talvez você nunca imaginou que estariam enfrentando níveis tão alarmantes de violência e perigo no dia a dia. A ideia aqui não é só chocar, mas sim entender o contexto, as raízes desses problemas e, principalmente, a realidade de quem vive nesses lugares. É um convite à reflexão sobre os nossos próprios privilégios e sobre a situação do nosso planeta. Então, prepara a pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo. A gente vai fazer um mergulho profundo em cada um desses 10 países, explorando não só os perigos, mas também a cultura, a história e a resiliência de seus povos. E fica até o final, porque o país que ocupa o primeiro lugar dessa lista tem uma situação tão complexa que vai te deixar pensando por dias. Você não vai querer perder essa análise. Vamos começar essa viagem? Começando nossa contagem regressiva em 10º lugar, temos um país cujo nome, infelizmente, se tornou sinônimo de conflito nas últimas décadas: o Afeganistão. Após a retirada das tropas americanas e a retomada do poder pelo Talibã em 2021, a situação de segurança se deteriorou drasticamente. A criminalidade explodiu, com assaltos, sequestros e roubos se tornando parte do cotidiano da população. A vida cotidiana no Afeganistão é um exercício diário de sobrevivência. Imagine viver em um lugar onde os direitos básicos, especialmente para mulheres e meninas, foram severamente restringidos. Mas em meio a todo esse caos, existem curiosidades que mostram a riqueza cultural que resiste. O Afeganistão é o berço do Nowruz, o Ano Novo Persa, uma celebração milenar cheia de cores e tradições. E você sabia que o esporte nacional é o buzkashi? É uma espécie de polo. Mas em vez de uma bola, os cavaleiros disputam uma carcaça de cabra. É um esporte intenso, que reflete a força e a resiliência de um povo que, apesar de décadas de guerra e sofrimento, ainda encontra formas de manter suas tradições vivas, uma pequena chama de esperança em meio à escuridão. Em 9º lugar, encontramos a Síria, uma nação com uma história riquíssima, mas que hoje é mais conhecida pelas profundas cicatrizes deixadas por mais de uma década de uma guerra civil devastadora. Embora a intensidade dos combates em larga escala tenha diminuído em algumas regiões, o país continua extremamente fragmentado e perigoso. Diferentes facções controlam diferentes territórios, o que significa que a lei e a ordem são, na melhor das hipóteses, instáveis. Viver na Síria em 2025 é conviver com a destruição. Cidades históricas, como Alepo, que já foram vibrantes centros comerciais e culturais, hoje são paisagens de escombros. Uma curiosidade fascinante é a importância do sabão de Alepo, um dos sabonetes mais antigos e famosos do mundo, feito com azeite de oliva e óleo de louro. Mesmo durante a guerra, alguns produtores arriscaram suas vidas para manter essa tradição milenar viva, um símbolo de que a cultura e a identidade sírias se recusam a morrer. Chegamos ao 8º lugar com a nação mais jovem do mundo, o Sudão do Sul. Independente desde 2011, o país mal teve tempo de comemorar sua liberdade antes de mergulhar em uma violenta guerra civil em 2013.
Uma curiosidade é a importância do gado, especialmente para tribos como os Dinka e os Nuer. O gado não é apenas uma fonte de alimento, mas um símbolo de status, riqueza e um elemento central em rituais sociais, como casamentos. Essa profunda conexão cultural com o gado, no entanto, também é uma das principais fontes de conflito violento entre as comunidades, mostrando como tradições ancestrais podem, no contexto de instabilidade, se tornar um estopim para a violência moderna. Em sétimo lugar, temos um país no chifre da África, cujo nome esteve por muito tempo associado à anarquia e à pirataria, a Somália. A principal ameaça é o grupo terrorista Al-Shabaab, afiliado à Al-Qaeda, que controla grandes partes do interior do país e realiza ataques frequentes e mortais em Mogadíscio, a capital, e em outras cidades. No entanto, há fatos interessantes que mostram um lado diferente da Somália. Você sabia que o país tem a maior costa do continente africano? E que a cultura somali tem uma tradição poética riquíssima, sendo conhecida como a nação de poetas? A poesia oral é uma forma de arte reverenciada, usada para registrar a história, comentar sobre política e resolver disputas. A nossa sexta posição é ocupada pelo Iêmen, um país localizado no extremo sul da Península Arábica, que enfrenta o que as Nações Unidas descrevem repetidamente como a pior crise humanitária do mundo. Mas o Iêmen é também um lugar de história antiga e beleza única. É o lar da cidade de Shibam, conhecida como a Manhattan do deserto, com seus prédios de tijolos de barro de até 11 andares, alguns construídos no século XVI. É um patrimônio mundial da Unesco, hoje ameaçado pelo conflito. Outra curiosidade é que o Iêmen é considerado o berço do café moca. O porto de Moca foi por séculos o principal exportador de café para o mundo. É uma tragédia pensar que um país com um legado cultural e histórico tão rico esteja sendo devastado por uma guerra que parece não ter fim à vista. Entrando no nosso top 5, e o primeiro país da América Latina na nossa lista, está a Venezuela. Diferente dos países que vimos até agora, o principal perigo aqui não vem de uma guerra civil declarada, mas sim de um colapso social, econômico e político que gerou níveis astronômicos de criminalidade urbana. A vida cotidiana na Venezuela é uma luta pela sobrevivência em um cenário de hiperinflação, escassez de alimentos, remédios e serviços básicos como água e eletricidade. Apesar do cenário desolador, a Venezuela é um país de belezas naturais estonteantes. É lá que fica o Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, e o Parque Nacional Canaima, com seus tepus, aquelas montanhas em formato de mesa que inspiraram O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. Em quarto lugar, a gente viaja agora para a América Central para falar de Honduras. O perigo nesse país tem um nome bem específico: gangues, ou maras, como a MS-13, conhecida como Mara Salvatrucha, e a Barrio 18. E tem uma curiosidade sobre a juventude hondurenha, a paixão deles pelo futebol. O esporte é uma válvula de escape crucial em meio à violência, e a seleção nacional, La H, une o país de uma forma que poucas outras coisas conseguem. Em muitos bairros controlados por gangues, a única zona neutra, o único lugar onde as rivalidades são esquecidas por 90 minutos, é o campo de futebol. Na terceira posição do nosso pódio, um vizinho de Honduras que enfrenta um inimigo muito semelhante é El Salvador. Por décadas, o país foi aterrorizado pelas mesmas maras, a MS-13 e a Barrio 18, que transformaram a nação em uma das mais perigosas do planeta. No entanto, nos últimos anos, o país passou por uma transformação drástica e controversa sob a presidência de Nayib Bukele e sua política de mano dura contra as gangues, que levou à prisão de dezenas de milhares de suspeitos. Uma curiosidade local é a pupusa, o prato nacional. É uma tortilha de milho grossa, feita à mão, recheada com queijo, feijão ou chicharrón, que é carne de porco. As pupuserias são o coração da vida social salvadorenha.
lugares onde as famílias e amigos se reúnem. É um símbolo da cultura local que resistiu a décadas de violência e agora floresce com a nova, ainda que controversa, paz. A medalha de prata, nosso segundo lugar, vai para o país mais populoso da África, a Nigéria. O perigo aqui é multifacetado e regionalizado. No Nordeste, o grupo terrorista Boko Haram e sua facção, o Estado Islâmico, na província da África Ocidental, continuam a travar uma insurgência brutal, atacando vilarejos, realizando atentados suicidas e sequestrando civis, especialmente mulheres e crianças. No Noroeste e na região central, o problema é o banditismo em larga escala, com grupos armados que aterrorizam comunidades rurais, roubam gado e realizam sequestros em massa para obter resgate, tendo como alvo até mesmo escolas. Mas a Nigéria é também um caldeirão cultural vibrante e uma potência criativa. Uma curiosidade é que a Nigéria é o lar de Nollywood, a segunda maior indústria cinematográfica do mundo em volume de produção, superando Hollywood. A cena musical nigeriana, com o Afrobeats, conquistou o mundo, com artistas como Burna Boy e Wizkid no topo das paradas globais. É um contraste impressionante. Um país que produz tanta alegria e cultura para o mundo, enquanto luta contra demônios tão violentos dentro de suas próprias fronteiras. E chegamos ao topo da nossa lista. Em 2025, o país considerado o mais perigoso do mundo, fora de uma zona de guerra tradicional, é o México. O poder e a brutalidade dos cartéis de drogas transformaram partes do país em verdadeiros campos de batalha. Organizações como o Cartel de Sinaloa e o Cartel Jalisco, Nueva Geração, não são apenas gangues, são exércitos paramilitares sofisticados com armamento pesado que disputam o controle de rotas de tráfico, territórios e economias ilícitas, como a extorsão e o roubo de combustível. No entanto, é crucial lembrar que o México é um país imenso, com uma cultura extraordinariamente rica e um povo acolhedor. É o berço das civilizações Azteca e Maia, com sítios arqueológicos que tiram o fôlego, como Chichén Itzá e Teotihuacán. Uma curiosidade que ilustra a complexidade da situação é a figura de Jesus Malverde, conhecido como o Santo dos Narcos. Ele é uma figura folclórica, um bandido do século XIX que supostamente roubava dos ricos para dar aos pobres, e que hoje é venerado por muitos traficantes que buscam sua proteção. Isso mostra como a linha entre o crime, a fé e a cultura popular pode ser perigosamente tênue em um país dominado pela sombra do crime organizado. E assim terminamos nossa jornada pelos 10 países mais perigosos de 2025. É pesado, eu sei, falar sobre Afeganistão, Síria, México. Nos mostra uma realidade muito distante da nossa, mas que é o dia a dia de milhões de seres humanos. O objetivo deste vídeo não foi apenas listar perigos, mas sim abrir uma janela para esses mundos. Entender que por trás dos números de violência e das manchetes de jornais, existem pessoas com sonhos, famílias, culturas ricas e uma resiliência que é francamente inspiradora. A segurança é um privilégio que muitas vezes tomamos como garantido. Essa lista nos força a refletir sobre as causas profundas desses conflitos: governos falidos, desigualdade extrema, disputas por recursos, intervenções externas e o poder avassalador do crime organizado. Não existem soluções fáceis. A paz é uma construção complexa que exige justiça, oportunidade e, acima de tudo, humanidade. Espero que este vídeo tenha servido não para gerar medo, mas para gerar empatia e conhecimento, para que da próxima vez que ouvirmos o nome de um desses países no noticiário, a gente veja além da estatística e enxergue as pessoas. O mundo é um lugar de contrastes absurdos, de uma beleza incrível e de uma dor profunda, muitas vezes coexistindo no mesmo lugar. Agradeço a você que ficou até aqui para essa análise. É um tema difícil, mas necessário.
Se você gostou desse tipo de conteúdo mais aprofundado, que busca entender as complexidades do nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com quem também se interessa por esses assuntos. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima!